O céu tá limpo, o vento corta a paisagem e de repente uma sombra passa, não como um pássaro qualquer, mas como um presságio vivo. Um bater de asas pesado, um giro no ar sem esforço, e então ele pousa no alto de uma árvore, imóvel, observando como se já soubesse o que vai acontecer antes de todo mundo. Neste vídeo, você vai entrar no mundo do corvo, um dos animais mais inteligentes e estratégicos da vida selvagem, entender de onde ele vem, onde vive, como caça, como rouba, como engana, como trabalha em grupo quando convém, e como um pássaro pode dominar paisagens inteiras, não pela força, mas pela mente. Quando a maioria das pessoas diz corvo, geralmente está falando de aves do gênero Corvus, um grupo grande, espalhado por diferentes continentes, com espécies vivendo em florestas, montanhas, campos abertos, costas rochosas e até ambientes próximos de humanos. Em especial, o corvo comum, Corvus corax, é uma das figuras mais icônicas, enorme, escuro, de voz profunda, com presença que parece antiga. Ele ocupa vastas regiões do hemisfério norte, e a sensação é sempre a mesma. Ele não está só passando, ele está avaliando. A origem do poder do corvo começa com uma coisa simples. Ele não vive só de um tipo de alimento, ele vive de oportunidade. O corvo é onívoro, oportunista, e isso o torna um sobrevivente absoluto. Ele come o que encontra: insetos, frutos, sementes, ovos, pequenos animais, restos de carcaça. Onde existe energia disponível, ele dá um jeito de transformar em comida. E esse dar um jeito é justamente o ponto. O corvo não é só oportunista, ele é inventivo. Agora imagine a cena em uma paisagem fria, aberta, onde a comida é rara e o vento não perdoa. Um predador grande derruba uma presa ao longe. Você vê isso como um evento do predador. O corvo vê isso como um evento do mundo. E ele chega antes de muita coisa. Ele voa alto, observa o movimento do chão, acompanha a ação, memoriza o local e volta no momento certo. Ele não precisa ser o mais forte para comer. Ele precisa ser o mais esperto para estar lá na hora exata. Esse é o primeiro traço do corvo. Ele domina o tempo. Mas o corvo também domina o comportamento. Ele aprende rápido, ele testa, ele repete, ele compara. Se algo funciona uma vez, ele tenta de novo. Se falha, ele muda. E essa capacidade de ajustar estratégia ao ambiente é o que faz o corvo parecer quase humano para quem assiste. Só que a vida do corvo não é filosofia, é sobrevivência. Na vida selvagem, o corvo é predador e ladrão, explorador e vigia. Ele caça pequenos animais quando pode, roedores, filhotes desatentos, insetos grandes, qualquer coisa vulnerável. Ele também saqueia ninhos quando encontra brecha, e ele também se alimenta de carcaças. Isso não é maldade, é função ecológica crua. Ele usa tudo o que o mundo oferece. E a forma como ele faz isso é o que transforma um simples pássaro preto em personagem de documentário. Você já viu um corvo olhar para um objeto no chão e não apenas bicar, mas pensar? Ele anda em volta, ele puxa, ele testa um ângulo, ele dá um salto para trás como se estivesse calculando distância. Ele observa e então executa. Agora entra a parte mais cinematográfica. O corvo não é só inteligente sozinho, ele é inteligente em sociedade. Corvos podem formar pares e também se reunir em grupos em certas situações, especialmente onde existe alimento concentrado ou oportunidade. Eles se reconhecem, se comunicam, respondem ao comportamento uns dos outros. E muitas vezes, o corvo usa outros animais como ferramenta. Sim, ele usa. Há cenas clássicas de corvos acompanhando predadores grandes, não para atacar,
mas para esperar o momento de entrar na margem do banquete. E a outra cena ainda mais impressionante: corvos chamando a atenção de um predador maior para abrir uma carcaça dura demais para eles sozinhos. É como se eles dissessem: eu encontrei comida, vem fazer o serviço pesado e depois eu aproveito também. Isso é estratégia pura. E agora vem uma das assinaturas mais fortes do corvo: o armazenamento. O corvo guarda comida, ele esconde, ele cria reservas, ele lembra onde escondeu. Ele faz uns estoques para um futuro que ele antecipa. Isso não é instinto simples, isso exige memória espacial e disciplina. E mais, corvos podem ser desconfiados. Eles escondem comida de um jeito quando acham que estão sendo observados. E se suspeitam de roubo, podem mudar o esconderijo depois. É jogo mental no nível mais puro. O mundo do corvo é um mundo de espionagem. A câmera acompanha um corvo com um pedaço de comida no bico. Ele voa abaixo, pousa, olha para os lados, anda alguns passos, para, observa, então enterra o alimento entre folhas secas, cobre com cuidado e finge que vai embora. Só que ele não vai. Ele sobe num galho e espera. Se outro corvo aparecer e tentar roubar, ele desce rápido. Se ninguém aparecer, ele marca na mente: isso é meu, eu volto depois. Você não está vendo um pássaro, você está vendo um estrategista. Agora, a comunicação. A voz do corvo não é só crocitar, é um repertório. Sons graves, estalos, chamados, variações de intensidade. Ele usa a voz para chamar parceiro, para alertar, para intimidar, para localizar grupo. E às vezes ele usa a voz para confundir. Corvos podem imitar sons, aproveitar ruídos do ambiente, brincar com o próprio canto como se fosse um instrumento. Mas o que realmente impressiona é que corvos comunicam com o corpo também. Postura, inclinação de cabeça, abrir e fechar asas, saltos curtos, aproximações calculadas. Tudo isso é linguagem, é negociação, é ameaça, é convite. E essa linguagem muda conforme a situação. E quando o cenário é urbano ou próximo de humanos, essa leitura fica ainda mais absurda. O corvo aprende padrões de movimento, horários, rotas, pontos onde sobram alimentos. Ele usa carros, usa barulho, usa distração. Ele observa pessoas como observa animais e age com a mesma lógica. O mundo é uma fonte de energia. Quem entende o mundo primeiro, come primeiro. Agora o lado selvagem puro que muita gente esquece. Corvos também são jogadores do ar. Eles fazem acrobacias, brincam com o vento, sobem e descem como se estivessem treinando voo não por necessidade imediata, mas por domínio do próprio corpo. Esse comportamento tem uma beleza estranha, quase como se a ave estivesse celebrando o controle do espaço. E no chão, o corvo é quase um mamífero em postura. Ele anda, para, olha, mexe, investiga. Ele não é um pássaro que só pousa e come. Ele explora como quem procura respostas. Agora pense como ele sobrevive em diferentes paisagens. Em montanhas frias, ele aproveita correntes de ar e busca qualquer energia disponível. Carcaças, restos, insetos em épocas curtas de calor, ovos em ninho exposto. Em campos abertos, ele usa visão e altura como arma. O corvo é um animal que escolhe o melhor do habitat. Ele não depende de um único ponto. Ele circula e decide. E aqui está a verdade crua. Um corvo raramente está perdido. Ele está investigando. Na parte mais intensa da vida selvagem, corvos também enfrentam ameaça. Aves de rapina podem atacar. Outros predadores podem pegar indivíduos desatentos. Por isso, o corvo vive em estado de alerta. Ele parece tranquilo, mas o olhar dele está sempre trabalhando.
Ele mede distância, ele calcula a rota de fuga, ele memoriza onde pode subir. E quando dá ruim, ele não hesita, ele some. No fim, o corvo é uma lição brutal do mundo selvagem. Inteligência é uma forma de força, às vezes mais eficiente do que músculo, porque músculo resolve uma luta, inteligência resolve uma vida inteira. O corvo não precisa dominar pela pancada, ele domina pelo mapa mental, pelo timing, pela memória, pela leitura de risco, pela capacidade de transformar qualquer cenário em oportunidade. E essa é a imagem final que fica: um céu aberto, uma paisagem dura e um corvo pousado no ponto mais alto, olhando para baixo como se estivesse assistindo a um filme que ele já viu antes. Porque no mundo dele, sobreviver não é correr atrás do destino, é prever o destino e estar pronto quando acontecer.